Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quem está nos visitando hoje? É a primeira vez que você vem aqui. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Um prazer recebê-los. E eu gostaria de fazer mais uma oração antes de nós iniciarmos a palavra. Você pode aquietar agora aí. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra nesta hora. E que a Tua palavra, Senhor, ela gere um impacto dentro de mim. Senhor, obrigado por esta noite tão especial, uma noite de batismo, onde nós veremos jovens nascendo de novo através da água. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário que nasça do Espírito e da água. Senhor, eu quero declarar, Senhor, ó Pai, que nada vai roubar o brilho dessa noite, dispersão, que o nosso coração esteja conectado a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que haja uma liberação dos céus neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Preste muita atenção em tudo aquilo que vai ser liberado. Eu quero falar em pouco tempo, mas eu quero ser muito preciso naquilo que eu vou falar. E o texto base da mensagem de hoje é Ezequiel capítulo 37. Nós vivemos dias onde as pessoas elas estão com sede por ouvir uma palavra. Elas estão carentes por palavras. Elas estão necessitadas de uma palavra de afirmação, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de afeto, uma palavra de confirmação, uma palavra de afirmação. As pessoas, elas estão em busca de algo, ou muitas delas, de algo que nem mesmo elas sabem. Mas a pergunta é: será que nós estamos prontos para absorver todas as palavras que nós recebemos? E de que maneira nós vamos nos movimentar a partir da palavra que nós recebemos? Porque não adianta vir ao culto se eu não estou disposto a praticar aquilo que o Senhor fala comigo. Não adianta eu entrar no meu quarto e orar se Deus vai falar comigo ali e eu não estou disposto a obedecer o que Ele falar. Não adianta eu pedir um conselho, sendo que eu não estou disposto a me movimentar por aquele conselho que eu recebi. E pessoas que não estão dispostas a ouvir conselho, pessoas que não estão dispostas a obedecer a palavra, elas vivem por si só e se bastam em si mesmas. Elas vão dizer assim: ah, foi legal o que ele falou, mas não era o que eu queria ouvir. Eu acho que 70% do que eu falo para minha filha não é o que ela quer ouvir. Algumas pessoas, elas chegam e falam: pastor, eu estou pensando em fazer um negócio, eu queria um conselho. E normalmente, isso acontece de maneira recorrente, eu vejo a pessoa indo embora fazendo tudo o contrário do que eu falei. Na verdade, ela só veio buscar um conselho para respaldar o seu próprio coração e dizer assim: bom, eu busquei conselho, isso não quer dizer que eu vá fazer o que ele falou. Agora, no que diz respeito à palavra de Deus, é muito perigoso os conselhos que nós ouvimos do Senhor e as palavras que nós ouvimos de Deus, porque o que ouvimos de Deus é um Deus todo-poderoso e empenhando a sua palavra e confiando a sua palavra a réis mortais, dizendo assim: eu estou te dando uma palavra e eu acredito que você vai fazer algo bom com esta palavra que eu te dei. Eu não sei se você vai dizer glória a Deus, aleluia ou misericórdia, mas você imagina, obrigado,
Você imagina o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, confiar a pessoas simples e comuns, como eu e você, uma palavra poderosa que pode mudar e transformar a história de uma nação, a história de uma vida, a história de uma família? Será que nós paramos para imaginar que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele confiou a mim e a você algumas palavras, e disse para mim e para você: agora replique com sabedoria a palavra que eu te dei. Quem aqui já ouviu falar de boato? Você já ouviu falar de boato? Boato é uma história que você ouve, que você não sabe de onde veio, não sabe se é verdade, mas achou interessante replicar. Às vezes nós estamos falando boato da palavra de Deus, nós ouvimos alguém falar, nós replicamos sem saber se aquilo de fato é bíblico. Quantas vezes nós ouvimos dizer assim: ah, eu ouvi isso muito em 1999. Em 1999 eu estava no início da minha conversão, e eu ouvi um pastor dizendo assim, alguém perguntou para o pastor, eu estava caminhando junto com um pastor, tinha ido fazer uma visita junto com esse pastor, e alguém perguntou para ele, falou: pastor, onde que está aquele texto na Bíblia, que fala que a 2000 chegará e de 2000 não passará, a 1000 chegará e 2000 não passará? Aí ele fez assim, está lá em Apocalipse. Hã? E olha que eu estava me convertendo, tinha 1 ano de convertido mais ou menos, e eu falei: sério? Nossa, eu nunca li isso em Apocalipse. Se eu não me engano, isso quem falou foi Nostradamus, não foi João ao escrever ao Apocalipse. Quantas vezes nós dizemos para uma pessoa que chega enferma na igreja, ou com problema no casamento, com problema na sua vida, e a gente fala assim: é bem que a Bíblia diz, se não vem pelo amor? Não tem isso na Bíblia. Ainda que seja um princípio, ainda que seja uma verdade isso, as pessoas elas se lembram de Deus no momento de luta e de dificuldade, mas não é bíblico isso, ainda que seja uma realidade dos nossos dias. Agora imagina o Deus Criador dos céus e da terra, Ele empenha uma palavra a mim e a você e diz assim: replica esta palavra. Olha a responsabilidade que nós temos de dizer: assim diz o Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos de dizer assim: eu estava orando e Deus mandou eu entregar a você uma palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de criar. Nós vamos ver um pouco mais para frente, mas a palavra, ela cria. Agora, o que a palavra que nós estamos liberando está criando? Discípulos ou monstros? Pessoas que se rendem ou pessoas que confrontam? E esse texto de Ezequiel, Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel num vale de ossos sequíssimos em espírito, em visão. E diz assim Ezequiel capítulo 37 no versículo de número 7: então profetizei conforme me fora ordenado, ou conforme se me deu ordem. Diga assim: eu profetizei conforme o Senhor ordenou. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso a osso. Então nós precisamos estar atentos, porque quando o Senhor fala ao meu coração e ao seu coração, nós temos que ter a precisão de responder a Ele com fidelidade. Ezequiel vai dizer assim: eu estava no meio de um vale de ossos sequíssimos, e o Senhor me coloca no meio de um lugar assim, de adversidade, e aí eu estou dizendo aqui na minha linguagem, como se fosse Ezequiel falando. Ezequiel está dizendo nas entrelinhas: eu não me precipitei em falar de mim mesmo. Diga assim: eu não posso me precipitar em falar de mim mesmo. Quem já ouviu dizer que pessoas foram curadas de câncer? Levante a mão. Quem já ouviu dizer que pessoas morreram de câncer? E por que umas morreram e outras viveram? Quem já ouviu falar que pessoas com síndrome do pânico foram curadas, pessoas com depressão foram curadas? E quem também já ouviu dizer que pessoas com síndrome do pânico e depressão estão carregando isso há 20 anos, 30 anos?
Agora, por que umas pessoas são curadas e outras pessoas não? Por que uma pessoa tem câncer e é curada, a outra pessoa tem câncer e morre às vezes em dias, meses? Agora, quantas vezes nós, na precipitação dos nossos lábios, nós nos encontramos com uma pessoa que está com câncer, ou que está com síndrome do pânico, ou que está com depressão, e nós liberamos sobre elas uma palavra de cura? Quantas vezes nós dizemos assim, a pessoa vem chorando e fala, eu descobri que eu estou enfermo, mas o Senhor vai te curar em nome de Jesus. E aí Deus fala assim, mas não falei isso. Eu falei que ia curar? Eu não falei. Não, mas a tua palavra me garante. Ah, sim, a minha palavra garante. Mas o que eu quero dizer com isso é que Ezequiel não foi precipitado em dizer no meio de um vale de ossos secos, ainda que ele soubesse que Deus era poderoso para fazer o milagre naquele lugar, ele não foi precipitado no falar para não criar uma expectativa que não cabia a ele, mas era de Deus. Porque quando nós liberamos uma palavra, nós criamos expectativa no ouvinte. Sim ou não? Quando você encontra com uma pessoa que está passando por um processo difícil, você então, por meio da sua fé, você libera uma palavra sobre a vida daquela pessoa. O Senhor vai te curar. E Deus fala, opa, eu não falei. Você que está falando. Ah, mas a palavra não diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e que pelas suas pisaduras todos foram curados? Sim. Mas eu preciso entender ou discernir em Deus a liberação de uma palavra. Eu não posso tratar de maneira igualitária aquilo que Deus trabalha de maneira individual. Eu não posso tratar aqui todo mundo iguais quando Deus fala, não, cada um carrega uma identidade, cada um carrega uma história, cada um tem uma história de vida. Mas nós muitas vezes diante do vale de ossos secos, nós falamos assim, Senhor, Tu vai fazer. Mas olha, Ezequiel ele diz assim, Senhor, Tu sabes. Se a gente olhar uns versículos antes, Ezequiel aí no capítulo 37 mesmo, versículo 3, então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi, ó Senhor soberano, só Tu sabes. Ezequiel poderia ter liberado uma palavra triunfalista naquela hora, e falando, claro, Tu és o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, é claro. Mas ele não se propôs a fazer aquilo que talvez a mente e o coração dele não alcançasse, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, ele estava diante de uma situação adversa. Ele não olhou para aquele vale de ossos secos dizendo assim, vocês vão tudo ser curados, vai tudo ter vida. Ele falou, Senhor, Tu sabes. Já teve pessoas que eu fui orar, e Deus falou ao meu espírito, esse não vai viver. E como que eu ia liberar uma palavra de cura? Ah pastor, mas será que se você liberasse a palavra, Deus não ia dar vida? Eu orei na minha fé, Senhor, eu libero uma palavra de cura, porém quem realiza o milagre é o Senhor, não sou eu. Já teve um senhor uma vez que eu fui orar, e a hora que eu cheguei no porto, Deus falou para mim, ele não vai viver. Claro que eu não falei para ninguém, eu guardei para mim, falei, Deus, em nome de Jesus. Aí nós crentes falamos assim, está amarrado, repreendido, sai minha alma. Porque eu olhei a situação dele, e a minha alma se angustiou. Então não é Deus falando. Só que a hora que eu cheguei no portão, para não ser tão exagerado, eu cheguei e tinha andado uns 100 metros da casa desse senhor, eu recebi uma ligação da esposa dele dizendo, pastor, ele acabou de falecer. Eu não andei 100 metros, e ele faleceu. Agora Ezequiel, ele tem uma responsabilidade muito grande daquilo que ele ouve de Deus. Mas a primeira coisa, diga assim comigo, eu preciso fazer perguntas a Deus.
Será que você tem coragem de fazer perguntas a Deus? Senhor, o que eu estou querendo fazer, o Senhor quer que eu faça? Ou será que nós temos medo de perguntar para Deus e Deus falar, não, eu não quero. Ah, mas eu queria tanto. Então por que perguntou? Ezequiel fala para Deus, Senhor, tu sabes. Ezequiel, quando Deus faz uma pergunta para Ezequiel, Deus devolve a pergunta para Deus. Ezequiel, pode reviver esse vale de ossos secos? Senhor, tu sabes. E aí o Senhor vai dizer assim a Ezequiel, no versículo 4, e ele me disse, profetiza, pois, sobre os ossos secos. Aí então veio uma ordem, diga assim, uma ordem veio. Ou seja, eu ouvi a voz, e então a partir da voz que eu ouvi, eu recebi uma ordem para liberar a palavra. Tem gente que às vezes chega para mim e fala, pastor, faz uma oração por mim. Eu não sou profeta, eu sou pastor. Eu me movimento no profético quando há um ambiente profético. Eu sou o profético, eu não sou o profeta. A profeta é minha esposa. Mas eu me movimento num ambiente profético quando há uma movimentação profética. Mas tem pessoas que chegam até mim e falam, pastor, ora por mim, ora, amém, amém. A pessoa fica assim para mim. Eu falo, amém. Mas Deus não falou nada? Amém. Não, mas assim, uma direção, Deus não deu? Não. Não revelou nada? Não. Mas então o que o senhor vai falar? Amém. Porque o que eu falar além, irmão, eu acho, aí sou eu que estou falando. Eu me lembro uma vez, eu chamei uma profeta para pregar na igreja que nós pastoreávamos em Bertioga, e ela profetizou assim, eu vejo cadeia se abrindo. Aí uma mulher começou a chorar. Aí ela já falou, eu vejo, a mulher começou a chorar e ela já falou, eu vejo uma cadeia mesmo. E não era cadeia de cadeia que ela estava falando, ela estava falando de aprisionamento na alma. Mas uma mulher começou a chorar tão alto, e ela falou, eu vejo uma porta de cadeia se abrindo. E aí a mulher chorou mais alto. Aí ela falou para a mulher, abre a mão que Deus está dando a chave da cela. Eu falei, não, a chave da cela é para o carcereiro. E não estou julgando a profeta. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes Deus nos mostra alguma coisa e nós vamos um pouquinho, mas assim também diz o Senhor. E às vezes nós falamos, não, mas assim também diz eu. Ezequiel foi muito preciso naquilo que ele ouviu de Deus. Eu profetizei conforme o Senhor me ordenou. Diga assim, eu preciso falar conforme o Senhor me manda. Mas para isso nós precisamos estar atento. E o que nós precisamos excluir do nosso coração? Algumas coisas para que a gente possa ouvir a voz de Deus com clareza. Diga assim, eu preciso excluir a euforia. Porque às vezes a gente quer tanto ouvir Deus, está tão eufórico para ouvir Deus, que a nossa euforia não deixa a gente ouvir Deus. Eu estava falando aqui hoje de manhã, ontem eu celebrei um casamento, tem até umas pessoas que estavam no casamento, eles estão arrebatados, estão por aí. Mas a gente ontem celebrou um casamento que foi muito legal. Talvez, acho que um dos casamentos mais alegres que a gente celebrou. Eu celebrei mais de 150 casamentos até hoje. Mas esse hora que abriu a porta para a noiva entrar, ela entrou rindo. Mas ela não entrou rindo, ela entrou rindo. Mas ela nem entrou rindo, ela entrou gargalhando. Aí a gente ficou meio assim, nossa, que legal, que ânimo da noiva, né? Aí ela chegou diante do altar, e ela cumprimentando todo mundo numa euforia, e a minha esposa então pegou o buquê da mão dela, colocou em cima da mesa, minha esposa fez a abertura do casamento, e ela assim para os padrinhos. Aí minha esposa orou, aí eu peguei, falei, podem se assentar, e ela... Os 3 primeiros minutos que eu falei, ela não prestou atenção em nada, ela está dando tchau para todo mundo. Mas o mais legal nisso, que não foi uma displicência dela, o mais legal nisso é que ela estava vendo o sonho se realizar, e ela estava deslumbrada, ela olhava para o futuro esposo dela dizendo assim,
é verdade, está acontecendo tudo aquilo que eu sempre sonhei. Mas a euforia que ela estava era tão grande que ela não percebeu. Se você perguntar os primeiros 3 minutos que eu falei, ela não vai lembrar. Muitas pessoas estão assim também com Deus, estão tão eufóricos por estar na presença dEle, que não aquietam a alma e não aquietam o coração para ouvir com precisão aquilo que Ele está falando. O problema é que se eu não ouço com precisão e com clareza o que Deus está falando, eu vou replicar de maneira errada. Talvez eu vou ser uma pessoa que cria boatos a respeito de Deus e não fala daquilo que Deus está falando. Então diga assim: eu preciso tomar cuidado com a euforia. Diga assim: medos e frustrações também. Porque um coração que é carregado de medo ou de frustrações, ele sempre vai falar a partir da sua vivência e das suas más experiências. Ezequiel estava despido de si mesmo. Quantas pessoas, elas se ferem na igreja e elas falam: eu vou sair dessa igreja porque o Senhor falou comigo. Deus fala: eu não, quem falou foi sua frustração. Eu vou sair desse emprego porque não está um ambiente mais e Deus falou para eu sair. Deus fala: eu não. Quem está falando é seu medo, a sua frustração. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, meu casamento acabou. Deus falou que eu tenho. Eu falei que às vezes a gente ouve umas coisas absurdas assim: Deus falou comigo. Eu falo: Deus? Mas Deus falou? E das coisas mais absurdas que eu já ouvi, claro que esse é só um exemplo, mas eu já ouvi coisas nesse nível de absurdo. É tipo, eu estou passando por uma situação financeira muito difícil e Deus me falou para assaltar um banco. Não foi, lógico, nesse nível de assaltar um banco, mas de algumas coisas bizarras que a gente olha e fala: não foi Deus, irmão, não foi. E a pessoa se reveste de uma capa e de uma espiritualidade que ela diz: foi Deus. Fala: não foi. Por que não? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Está que nem aquele senhorzinho que apareceu até no Fantástico, que ele leu Oséias, né? Pega a mulher e adultera com ela. Depois que ele adulterou com a vizinha, alguém chegou para ele e falou: não é pega a mulher adúltera? Aí já tinha ido, ele já tinha adulterado com a mulher, né? E ele falou para o marido da mulher. Quem viu essa reportagem? Isso não é. Ele pegou o marido da mulher e ele falou assim: não, a Bíblia mandou, o Senhor mandou eu adulterar com a tua esposa. E o marido bobão falou: se Deus mandou, falou: sai, capeta, que Deus mandou você adulterar com a minha esposa. Não, vai e pega a mulher adúltera, não é adultera com ela. Mas quantas pessoas estão tão cheias de si que elas não estão tendo clareza no que Deus está falando, e aí estão profetizando para todo mundo: não, porque Deus pode curar, Deus pode, parece que Deus pode fazer tudo. Mas Ezequiel, no ápice da sua sabedoria, ele fala: Senhor, eu até creio que o Senhor pode, mas eu quero saber, o Senhor que sabe. Eu nunca vivenciei uma experiência dessa. Eu nunca estive diante de um vale de ossos secos. Como que eu vou responder num ambiente que eu não tenho domínio? Como que eu vou responder de um assunto que eu não domino? Então tem pessoas que me buscam conselho em mim: pastor, eu queria buscar um conselho a respeito da área do direito. Eu falo: eu até sei mais ou menos, talvez eu possa até entender um pouco, mas é melhor nós ligarmos juntos para um advogado. Tem advogados na igreja, então vamos procurá-los, e ele vai te orientar muito melhor do que eu. Por quê? Tem coisas que eu não domino. Não adianta eu falar: não, Deus me dá uma palavra. Deus fala: não, até te dou, mas você não domina a área. E Ezequiel estava num ambiente que ele não dominava. Então ele fala assim: Senhor, tu sabes. E aí Deus fala: então agora você vai profetizar como eu vou te dar ordem. Então Deus fala a partir da limpeza e do entendimento do coração de Ezequiel. E aí no versículo 7 ele vai dizer: então profetizei conforme me foi ordenado. Diga assim: eu preciso profetizar conforme foi ordenado.
E eu preciso ter certeza que foi Deus que mandou. Eu preciso ter certeza que foi Deus que me direcionou. E eu não estou dizendo só para falarmos ao outro, para decisões na nossa vida. Porque quantas situações nós passamos ao longo da nossa vida, e nós vamos para o quarto, nós jejuamos, nós oramos, e aí saímos daquele lugar de oração e de jejum. É um lugar santo, sim ou não? O diabo está lá? Tá. Ah não, eu jejuei, eu orei, então o diabo está longe. Quem disse? Jesus orou, jejuou quantos dias? Você lembra disso? Diga assim comigo, 40. E a hora que ele abre a porta do deserto, está lá o diabo assim, ó, oi, tudo bom? Tudo bem? O diabo tinha que estar a quilômetros de distância, porque ali era um ambiente de pureza, de santidade, a glória de Deus estava naquele deserto. Mas a hora que Jesus acaba o deserto, fala, Senhor, eu entrego a Ti o meu jejum. É nessa hora que o diabo fala, ah, vamos ver, é no jejum que nós somos mais tentados. Ah, eu estou de jejum, o diabo não vai. Ah não, tudo que veio no meu coração de jejum, foi Deus. O diabo fala, não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 11 versículo 14 diz assim, e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então nem todo mundo que é bonitinho e cheirosinho é de Deus. Por isso que eu fico tranquilo, que os feinhos também são. Porque o diabo se transforma. Eu senti uma paz. Irmão, às vezes a gente sendo uma BMW sente uma paz, né? Um dia a gente foi visitar o irmão numa agência de carro, ele fez eu sentar na BMW. Anda pastor, anda. Eu falei, não vou andar, porque vai que eu ando e Deus fala para comprar, né? Aí eu não tenho dinheiro para comprar, e eu vou ter que orar muito para Deus liberar recursos. Não pastor, mas a gente faz 60 vezes, dá seu carro mais 60. Eu entrei naquela BMW, irmão, meu Deus gente, até o pastor Mário tirou uma foto minha na BMW, né? Estava eu lá, o pastor Mário, olha eu na BMW, rapaz. Mas na hora eu já, que lugar de paz, sim ou não? Mas daí veio o capeta falando assim, vai ter um travesseiro, tem um carnê, como que você vai sustentar um carro desse, como que você vai bancar? Já pensou no seguro desse carro? Já pensou no IPVA desse carro? Aí eu saí correndo dentro da BMW. Falei, Deus, é para uma outra estação, não é para essa. Então nem tudo que a gente sente paz é de Deus, nem tudo que a gente sente alegria é de Deus. Nós precisamos discernir com clareza a voz do Senhor, tirando da nossa vida a euforia, o medo, a frustração. E diga assim comigo, a palavra cria. Diga para a pessoa que está ao teu lado, toma cuidado com o que você fala, porque a palavra cria. Vai cair, puf, caiu. Aí a mãe fala, eu avisei. Não, você criou o tombo, foi sua boca que derrubou teu filho. A minha também. Eu falo mesmo, não vai, puf. Às vezes nós não temos ideia do poder da criação por meio de uma palavra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O que o pastor Mário falou aqui a respeito da semente, você que é dizimista, ofertante, entrega suas primícias ao Senhor, você dá destino às suas sementes? Sabe o que é dar destino à semente? É você entregar e dizer assim, essa minha semente vai germinar e eu vou colher abundantemente. Ou será que você só joga, cumpriu o protocolo, dizimei, vira as costas e vai embora? Então se fazia assim, a partir de hoje começa a dar destino à tua semente. Fala, Senhor, a tua palavra diz que se eu for fiel, as janelas do céu se abrirão e minha casa experimentará o manifestar da tua glória. Então eu dizimo, eu oferto, eu entrego o meu dinheiro, mas eu dou destino a essa semente. Eu não sei se você já plantou em algum momento da sua vida, mas eu não ponho na terra uma semente de melancia e digo assim, que dê uma laranjeira. A semente vai olhar para mim e fazer, nem que você queira, amigo. O que eu carrego, o que uma semente carrega é um poder invisível.
Então nós temos que tomar cuidado, porque as nossas palavras carregam poderes invisíveis. Se você falar que o teu filho é um zero à esquerda, ele será de fato um zero à esquerda. Se você falar que o teu filho não vai dar em nada, de fato o teu filho não vai dar em nada. Porque a palavra de um pai, a palavra de uma mãe constrói e destrói. Assim como também, filho, você tem o poder de liberar palavras sobre a tua casa. Mas às vezes nós, na empolgação, na ira, nós liberamos palavras. Ou às vezes na empolgação construímos expectativas por meio de palavras liberadas, das quais nem ouvimos de Deus, mas que é o nosso coração que quer. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, e aí eu falo a partir da minha casa, eu preciso orar pela minha filha e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a vida dela? Porque eu quero liberar palavras de edificação no espírito dela. Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:9, então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a terra seca, e assim aconteceu. Ou seja, Deus foi liberando palavra, e cada palavra que Deus liberava, o haja acontecia. Então que você entre na tua casa nessa noite, libera a palavra de Deus naquele lugar. Mas às vezes nós vamos ouvindo nós mesmos. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, antes do culto da manhã, eu estava com essa mensagem preparada, mas estava orando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus falou uma frase no meu coração. Se você puder anotar, gravar, escrever, faça um adesivo e cole lá na sala da tua casa, que diz assim: peraí, que eu perdi. Cadê, gente? Aqui. Não rolei a tela. Diz assim: muitas vezes não ouvimos Deus falar para fazer o que queremos, mas depois queremos ouvi-lo para consertar o que fizemos sem Ele falar. Fala assim: toma! Muitas vezes a gente faz as coisas sem Deus falar, mas depois queremos ouvir Deus falar para consertar o que fazemos sem Ele ter falado. Vou repetir: muitas vezes nós fazemos coisas sem ouvir Deus mandar a gente fazer, mas depois que dá errado, a gente corre para Ele, a gente quer ouvir Ele para nos ajudar a consertar o que nós fizemos sem Ele mandar. Forte, né? Muitas vezes não ouvimos Deus falar para fazermos o que queremos, mas depois queremos ouvi-lo para consertar o que fizemos sem ouvi-lo. Depois a gente chega para Deus e fala assim: Deus, me ajuda. Deus fala: ajudar o quê? Pagar o carnê do carro. Deus fala: mas eu falei para não comprar. Agora eu comprei. Então devolve. Dá meia volta, se converte, se arrepende. Arrependimento, a palavra arrepender-se é metanoia, mudança de mentalidade. E ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento é eu mudar a minha mentalidade, a minha maneira de pensar e de enxergar as coisas. Mas muitas vezes nós não ouvimos Deus falar quando queremos fazer alguma coisa, mas depois que dá errado, saímos correndo pedindo para Ele falar, para consertar aquilo que nós fizemos sem Ele ter falado. É mais ou menos Deus falando no final da história: fez porque quis, porque eu não mandei fazer. Ezequiel poderia ter dito no vale de ossos secos: Senhor, é claro que eu creio, o Senhor é todo poderoso, vai vale. E Deus fez assim: calma, eu nem liberei a palavra, eu não liberei a palavra do haja. A palavra do haja vem da boca de Deus. Quando nós liberamos palavra a partir de nós mesmos, nós criamos monstros, nós criamos situações que saem fora do nosso controle. Mas aí depois vamos lá: Deus,
tem um monstro dentro da minha casa, tem um monstro dentro de mim. Deus vai falar, porque você está liberando palavra de você mesmo. Agora toda palavra que é liberada da boca de Deus se manifesta de uma maneira gloriosa. As curas realizadas por Jesus sempre foi através da liberação de uma palavra. Então que nós sejamos precisos ao ouvir Deus falar. Diga assim: eu preciso tomar cuidado. Irmão, você pode ter certeza que o primeiro que está ouvindo essa pregação sou eu. Você pode ter certeza disso. Porque tem coisas que às vezes na empolgação sai liberando palavra, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e Deus está lá assim, ó, eu? É como se a gente estivesse pondo na conta de Deus, né? Põe na conta, põe na conta, põe na conta de Deus, põe na conta de Deus. Deus fala assim, calma, calma. Nós não perguntamos, Senhor, o Senhor quer que eu faça, o Senhor quer que eu vá? E quais são as confirmações para que eu entenda que é Deus falando? Diga assim comigo: primeiro é paz, segundo é conselho, terceiro é ouvir a paternidade, o pastor, alguém que fala na sua vida. Às vezes tem uma vez aconteceu um negócio, eu queria fazer muito um negócio, mas muito mesmo, minha esposa sabe. Tem uma vez eu queria fazer um negócio, mas um negócio assim, bem legal mesmo, era para Jesus, era para a igreja, ia ser muito bom, e eu falei, eu vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o meu pai espiritual, para o apóstolo Cristiano, vou buscar nele conselho. Minha esposa fez assim, ó, vai ligar? Não, vou ligar, todo empolgado. Aí liguei para ele e falei, apóstolo, tudo bem, então estou pensando em fazer um negócio, contei, desenhei até mais bonito do que era, né? Ele não está aqui vendo mesmo, ele está lá em Taubaté, ele não estava aqui em loco, vendo todas as coisas acontecer, então desenhei para ele, no final falei, o que você acha? Ele, irmão, quando ele fala né, você vai até o inferno e volta, né? Aí eu falei, é o quê? Eu acho que não vai dar certo. Não, mas é de Deus. Ele falou, não, beleza, mas se fosse eu, ele não falou para mim, não faz, mas ele falou assim, se fosse eu, não faria, eu faria desse jeito, e o jeito que ele falou para eu fazer não era o jeito que eu queria. Aí eu desliguei o telefone, falei, tá bom, apóstolo, então ora por mim. Ele orou por mim, obrigado, eu desliguei o telefone, fiquei aqui assim. Aí minha esposa falou assim, toma. Ué, você não foi buscar conselho? Fui. Agora você vai ficar com peso. Que peso? Eu busquei conselho, agora cabe a mim fazer o que eu fui aconselhado ou continuar do meu jeito. Aí eu falei assim para minha esposa, estou confessando meu pecado ao vivo. Aí eu falei para minha esposa, mas ele não está aqui em Mogi, ele não vive o nosso dia a dia, ele nem entende muito desse assunto. Aí minha esposa falou, então faz. Pior que eu não consigo. Por quê? Porque agora eu ouvi o meu conselheiro, e ele está vendo a situação de fora, e ele olhando de fora, ele disse assim, você está empolgado na sua alma para fazer isso. Irmãos, passou-se uns dias, e se eu tivesse feito da maneira que eu queria fazer, eu tinha quebrado a cara, tinha dado tudo errado. Eu ia ter que voltar lá depois, dentro dessa frase, eu ia ter que voltar lá depois para ele orar por mim, para consertar o que eu não obedeci a partir da voz dele. E graças a Deus, depois eu liguei para ele e falei assim, apóstolo, cara, homem sábio você, quanta sabedoria num homem, eu acatei aquilo que você falou, e se eu tivesse feito, aí ele fez assim, eu avisei. Então é mais fácil a gente avisar, ouvir esse eu avisei antes de dar errado, do que depois que deu errado a pessoa avisou, eu avisei, eu falei. Então por que nós buscamos ouvir a voz de Deus? Para ser preciso na nossa movimentação, para ter os nossos passos alinhados no Senhor. Então eu busco o conselho, eu encosto, um pastor que ele fala isso, encoste o teu ouvido na boca de quem já trilhou o caminho que você está buscando trilhar, e que conhece de fato a sua vida. Não se mova pela euforia,
pela empolgação, pela necessidade. Uma necessidade, eu preciso fazer tal coisa porque tem uma necessidade. Cuidado, que quem se move pela necessidade, vive pela necessidade. Quem se move, guarde isso, quem se move por uma necessidade, se torna refém dessa necessidade. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Diga assim: necessidade, Deus supre. Da necessidade Deus cuida. Você não é melhor que Deus, eu não sou melhor do que Deus. Eu vou agir porque é uma necessidade, e a minha presença, a minha fala, o meu dinheiro, o meu posicionamento se faz necessário. Quando a minha vida se faz necessário, a de Deus deixa de ser. Porque eu estou dizendo para Ele: se eu não fizer, se eu não for, se eu não estiver, se eu não der, não acontece. Deus fala: então beleza, então você é melhor do que eu. Sendo que o apóstolo Paulo diz que o meu Deus vos suprirá em todas as vossas necessidades. Diga para a pessoa do teu lado assim: todas as suas necessidades Deus cuida. Então vai dormir, senta na frente do ar-condicionado, nem que for nas Casas Bahia, e fica lá, relaxar, assistir uma TV de 50 polegadas, com ar-condicionado. Vou descansar, porque da minha necessidade Deus cuida. Não era necessidade de Ezequiel um vale de ossos secos. Ezequiel nem sabia que existia, ele estava ali em visão, ele nem estava em corpo naquele lugar, mas Deus estava mostrando uma realidade para Israel, de Israel para Ezequiel, e Ezequiel fala: Senhor, Tu sabes. Que nós possamos aprender a dizer isso para Deus: Senhor, há uma necessidade, mas antes de eu liberar uma palavra, Tu sabes, me dá uma palavra precisa para liberar. Há uma dor, Senhor, porque o carente, a pessoa que está carente de uma palavra, nós vemos no mundo, a Bíblia diz que há uma grande expectativa no mundo pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Há uma carência no mundo por uma palavra. Então hoje você olha em uma pessoa na rua e você diz assim: Jesus te ama. Você ficar com uma placa numa praça escrito assim: abraço grátis. Todo mundo quer ser abraçado hoje, porque é uma carência na alma da sociedade, das pessoas. Agora em nós, que nós conhecemos o Senhor, diga assim comigo: dentro de mim habita o Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí dentro. Aleluia. Se ninguém te dá um abraço, o Espírito Santo está te agarrando por dentro. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Então não espere consolo de pessoas, não espere consolo de homens, não espere palavra de pessoas. Busque no Senhor, na fonte de todas as coisas, de sabedoria. E eu não estou dizendo que não é importante você ouvir uma pregação, porque toda palavra que sai do altar é uma palavra que baliza a minha vida e baliza a sua vida. Mas nós precisamos ter sabedoria na aplicação das palavras que nós ouvimos, porque numa ministração de 40 minutos, que nós estamos chegando a 40 minutos, já estamos encerrando, talvez 1% dessa pregação vai servir para você, talvez toda ela, talvez uma parte. Talvez uma grande parte você ache que é para quem não está aqui nessa noite, porque talvez alguém está pensando: nossa, fulano tinha que estar aqui, era hoje que ele tinha que estar aqui. Sabe o que você faz com isso? Manda o link para ele, mas para quem tinha que estar aqui, está aqui hoje. Há uma guerra, claro que é uma guerra contínua, do inimigo querendo roubar nossa bênção, do inimigo querendo roubar palavras que foram semeadas, palavras que foram liberadas, gerando uma incredulidade dentro do nosso coração. Hoje, antes do batismo, a piscina desmontou. Você percebeu que a igreja, é que Deus, você vê como que Deus tem seus meios de lavar a igreja, né? Já que fazia tempo que não lavava, estou brincando, né? Deus fala assim: espera aí que eu vou dar um jeito. Puxou a perninha da piscina, a piscina desmontou, vazou toda a água. A gente poderia falar: o capeta se levantou. Não, escorregou. Mas o diabo quer estragar a festa. O diabo às vezes puxa a perninha da piscina. Eu não estou dizendo que foi o diabo ou que não foi, né? Só estou usando como exemplo. Mas às vezes nós estamos num dia de celebração, num dia de festa, e o diabo quer tirar o brilho da nossa alegria, dizendo para mim e para você assim: olha, você não é tão amado. Por isso que nós precisamos ter clareza da voz de Deus. Amém? Diga assim: eu preciso ter clareza na voz de Deus. E eu encerro com isso. Um dia
uma jovem chegou para minha esposa, ela estava sofrendo muito num relacionamento, num namoro. Quantos anos ela tinha? Lembra? 15, não, um pouquinho mais, 16 anos mais ou menos. E ela estava sofrendo num namoro abusivo com 16 anos. E ela só que ela era extremamente apaixonada pelo menino. Só que o menino era usuário de droga, o menino não tinha caráter, era extremamente agressivo. E minha esposa falou para ela assim: termina. Ela falou: mas eu vou chorar muito. Minha esposa falou para ela assim: dos seus sentimentos Deus cuida, só demonstre a Ele a obediência que Ele cuida dos seus sentimentos. 3 semanas ela chorou, emagreceu mais de 10 quilos. Já era magra, emagreceu 10 quilos sendo magra. Passou-se o tempo, ela conheceu um homem de Deus, mas um homem de Deus, que esse homem, quando chegou para o pai dela, não pediu nem namoro, falou: quero casar com sua filha. E ela casou, tem uma família abençoada, um marido maravilhoso na presença do Senhor, um profeta, homem de Deus. Então, quando nós ouvimos Deus falar, as coisas acontecem. Diga assim: eu vou profetizar conforme Deus mandar, não segundo a necessidade, não segundo o problema, não segundo o que eu acho, mas segundo o que o Espírito Santo falar ao meu coração e ao meu ouvido. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você. Guarde uma coisa: a palavra cria e palavra destrói. Uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós que somos pastores, líderes. Parece que nós temos que ter sempre uma palavra pronta para entregar para quem pede oração. E uma coisa que eu já me acostumei é: se Deus não falou, eu não falo. E nem mando ir lá na minha esposa, que Deus não revelou nada aqui, vai lá que minha esposa vai orar, ela vai revelar. Talvez Deus vai revelar para ela uma coisa que você não está nem esperando, de ruim ou de bom. Quem dá ordem do próximo passo é Deus. Você pode dizer isso comigo? O próximo passo, quem dá ordem é Deus. Senhor, Tu sabes, eu posso liberar uma palavra aqui nesse vale agora, Deus, checalabas. Mas falou: opa, não, Senhor, Tu sabes. Aí ele ouve a resposta de Deus: faça conforme eu te ordenar. Aí, irmão, você imagina Ezequiel profetizando agora debaixo de uma ordem de Deus? Você imagina? Eu não consigo imaginar. Mas imagina lá Ezequiel: vai ossos, receba. Aí daqui a pouco ele fala assim: nossa, gente, os ossos estão começando a se mexer, os ossos estão começando a se juntar. E aí, quando começa a acontecer, Deus dá outra ordem para Ezequiel. Agora profetiza nervos, carne, músculo. Agora ele já está mais empoderado em Deus, e ele começa a liberar a palavra. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que os teus ouvidos se afinem à boca de Deus, e que você, quando começar a ver as coisas acontecendo na tua casa, você possa continuar liberando palavras que constroem, que edificam. Creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Amém. Eu não sei se você precisa de um milagre na vida financeira da sua família, mas sabe como se resolve um problema financeiro na nossa família? Semeando. Eu colho o que eu semeio. Mas libere palavras sobre a tua vida: Senhor, que o meu coração se converta ao Senhor. Ore e profetize sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua família. A minha filha tem 9 anos, mas desde o primeiro, não vou dizer o primeiro, terceiro dia, quinto dia, eu ia lá, não, foi depois que ela começou a dormir sozinha no quarto dela com 3 meses. Toda noite eu ia lá orar por ela no berço para ela dormir, e eu liberava palavras sobre a vida dela. O ouvido dela não entendia nada que eu estava falando, mas o espírito dela estava recebendo todas aquelas palavras.
Então libere palavras na tua casa, mesmo que esteja tudo contrário e tudo difícil. Talvez as pessoas não vão entender, mas o reino do Espírito reconhece. Amém. Chega na tua casa. Ah, mas pastor, só na minha casa só eu sou cristão. Libera a palavra, vai no banheiro, tranca a porta do banheiro, vai lá no seu quarto, se der, tranca a porta do seu quarto, porque o reino do Espírito reconhece palavras liberadas. Ouça de Deus. Se Deus falar não fala nada, tá bom Deus, eu não vou falar nada, eu só vou orar, vou apresentar ao Senhor. Mas quando Deus falar, libera uma palavra, irmão, se empodere, levante tuas mãos dentro da tua casa e libere palavra. Aleluia. Declare sobre a tua família. Olha, Josué 24:15, Josué faz uma liberação profética, apontando a casa dele. Ele diz assim: olha, eu e a minha casa, vocês escolhem o Deus que vocês querem servir, o problema é de vocês. Ele libera uma palavra sobre a família dele: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele não diz assim, nós estamos servindo, ele libera uma palavra para o futuro: nós serviremos ao Senhor. Talvez nem todo na tua casa sirva ao Senhor, então libere uma palavra. Eu profetizo que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se todo mundo serve, diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor.